A jornada de Carl Jung. O arquétipo de um mestre. Capítulo 1. Infância e primeiros conflitos. Carl Gustav Jung nasceu em 26 de julho de 1875, na pequena vila de Kesswil, na Suíça. Filho do pastor protestante Paul Jung e de Emilie Preiswerk, Carl cresceu em um ambiente de forte influência religiosa e intelectual. Desde cedo ele demonstrou uma mente inquisitiva, mas também foi atormentado por profundas inquietações internas. A relação com seu pai era marcada por dúvidas e distanciamento. Paul Jung, um homem de fé, lutava com sua própria crise espiritual, algo que Carl perceberia e questionaria desde pequeno. Seu pai parecia incapaz de responder às perguntas filosóficas e existenciais que o jovem Carl lhe fazia, o que aumentava sua sensação de solidão intelectual e emocional. Sua mãe, por outro lado, era uma figura enigmática. Frequentemente retraída e misteriosa, ela despertava no jovem Jung um fascínio pelo oculto e pelo inconsciente. Emilie Jung passava longos períodos afastada da família, devido a problemas de saúde mental, algo que Carl interpretava como a existência de duas personalidades dentro dela. Uma maternal e carinhosa durante o dia, e outra sombria e inacessível à noite. Essa percepção despertaria nele um interesse profundo pela dualidade da psique humana. Sua infância foi solitária, povoada por experiências internas vívidas. Ele relatava sonhos intensos e visões que desafiavam sua compreensão. Uma das experiências mais marcantes ocorreu quando tinha cerca de 4 anos. Jung sonhou com uma figura imponente, uma espécie de deus subterrâneo com um falo gigantesco em um trono, localizada em um profundo buraco escavado na terra. Esse sonho lhe causou terror, mas também uma fascinação duradoura pelo simbolismo dos mitos e arquétipos, conceitos que mais tarde se tornariam centrais em sua teoria psicológica. Além das experiências interiores, Jung também enfrentou dificuldades no ambiente escolar. Embora fosse um aluno brilhante, sentia-se deslocado entre seus colegas e sofria com a pressão acadêmica. Um episódio marcante foi quando, após um incidente em que foi empurrado no pátio da escola, ele desenvolveu sintomas psicossomáticos, como desmaios frequentes. Os médicos não encontravam explicação para sua condição, mas Jung percebeu que, ao evitar a escola, os sintomas desapareciam. Esse evento foi um de seus primeiros insights sobre o poder do inconsciente e sua influência sobre o corpo. Foi nesse período que Jung descobriu os livros e mergulhou nos estudos por conta própria. Ele se fascinou pela literatura, mitologia e filosofia, preferindo passar horas lendo do que interagir com outras crianças. Desde cedo, sua mente era atraída pelo mistério da existência e pela busca de significados ocultos na realidade. Sua juventude foi marcada por um sentimento de deslocamento entre o mundo exterior e seu vasto universo interno. No entanto, essas experiências dolorosas se tornaram a base para suas futuras investigações sobre a psique humana e os mistérios do inconsciente. Capítulo 2. Educação e primeiros passos na psicologia. Jung iniciou seus estudos na Universidade de Basel em 1995, onde se dedicou à medicina. Sua paixão, no entanto, estava na psiquiatria, um campo ainda pouco explorado e que prometia unir ciência e mistério da mente humana. Ele estudava avidamente as obras de filósofos como Kant, Schopenhauer e Nietzsche, cujas ideias influenciariam sua visão de mundo. Durante seu tempo na universidade, teve contato com os estudos sobre a histeria e os trabalhos de Jean-Martin Charcot e Pierre Janet. No entanto, foi a leitura dos escritos de Sigmund Freud que despertou um interesse mais profundo. O conceito do inconsciente, da repressão e da sexualidade como forças motrizes do comportamento humano o fascinavam e instigavam sua curiosidade. Jung começou a trabalhar no hospital psiquiátrico Burghölzli, sob a supervisão de Eugen Bleuler, renomado psiquiatra que desenvolveu o conceito de esquizofrenia. Lá, Jung teve contato com pacientes que apresentavam sintomas psicóticos e começou a investigar os processos internos da mente humana, utilizando métodos inovadores, como a técnica de associação de palavras, que lhe permitia identificar complexos inconscientes.
Capítulo 3. O encontro com Freud e a amizade que se rompeu. Em 1907, Jung finalmente conheceu Sigmund Freud em Viena. A primeira conversa entre os dois durou impressionantes 13 horas. Freud via em Jung um herdeiro para a psicanálise, alguém que poderia levar adiante sua teoria do inconsciente. A relação entre eles tornou-se quase paternal, com Freud depositando grande confiança no jovem psiquiatra. Porém, à medida que Jung aprofundava seus estudos, começava a perceber limitações na teoria freudiana. Ele questionava a ênfase quase exclusiva na sexualidade como força psíquica dominante e sentia que a psicanálise não levava em conta dimensões mais amplas da psique humana, como a espiritualidade e os símbolos culturais. O rompimento veio em 1913. Jung recusou-se a aceitar as ideias de Freud como verdades absolutas e começou a desenvolver sua própria abordagem. Freud, por sua vez, viu a rebeldia de Jung como uma traição e rompeu todos os laços com ele. O rompimento causou grande sofrimento a Jung, que entrou em um período de intensa crise psicológica. Capítulo 4. A jornada para o inconsciente e a noite escura da alma. Após sua separação de Freud, Jung entrou em um período de intensa crise pessoal. Ele começou a explorar sua própria psique, mergulhando em um estado que ele chamaria de sua confrontação com o inconsciente. Durante esse período, teve visões, diálogos internos e experiências quase psicóticas que documentaria em seu famoso Livro Vermelho. Foi nesse período que Jung concebeu alguns de seus conceitos mais fundamentais, como os arquétipos, o inconsciente coletivo e o processo de individuação. Ele percebeu que a mente humana não era apenas influenciada por experiências individuais, mas também por padrões universais compartilhados por toda a humanidade. Capítulo 5. A psicologia analítica e a redescoberta da alma. A partir de suas experiências, Jung fundou a psicologia analítica. Ele introduziu conceitos revolucionários, como os arquétipos, imagens primordiais que residem no inconsciente coletivo e se manifestam nos mitos, sonhos e religiões. Também desenvolveu a teoria dos tipos psicológicos, que mais tarde daria origem ao famoso teste MBTI, Myers-Briggs Type Indicator. Jung via a psique como um sistema dinâmico de forças opostas que buscavam equilíbrio. Para ele, a cura não era apenas aliviar sintomas, mas integrar as várias partes da personalidade e encontrar um sentido mais profundo para a minha existência. Capítulo 6. As viagens e o contato com outras culturas. Jung viajou pelo mundo em busca de compreender como diferentes culturas se relacionavam com o inconsciente. Visitou tribos africanas, estudou os mitos dos índios Pueblo, no Novo México, e analisou textos alquímicos da Idade Média. Seu interesse pelo simbolismo religioso e alquimia se aprofundou, percebendo a ligação entre os processos alquímicos e o processo de individuação. Capítulo 7. Os últimos anos e o legado de Jung. Nos últimos anos de sua vida, Jung se tornou uma figura lendária. Sua obra influenciou não apenas a psicologia, mas também a literatura, a religião e até a física, através de seu diálogo com Wolfgang Pauli sobre sincronicidade. Ele faleceu em 6 de junho de 1961, em Küsnacht, deixando um vasto legado de conhecimento. Sua visão da psique humana continua a inspirar aqueles que buscam compreender a complexidade da alma.